E aí, muito bem, nesse meio termo, assim, que nós temos ali de Império Romano, perseguição à Igreja Católica, a Igreja Católica sendo martirizada, vem o Constantino e cessa as perseguições. Quando ele faz isso, a Igreja assume o latim. Mas era o grego. Por que, que o grego veio antes do latim como língua oficial da Igreja? Porque é o seguinte, o grego era a língua corrente. Era a língua moeda, a língua câmbio. Todo mundo falava grego. Enquanto que no Império Romano havia uma divisão no latim. Você tinha o latim clássico, das elites, elite econômica, política, militar, religiosa, e você tinha o latim vulgar, que era o do povão. O latim clássico, das elites, é o latim que nós aprendemos, cheio de regras, declinações, detalhes. O vulgar era o latim mais simples, mais banal, já que o povo não tinha tanta capacidade para decorar todas as regras. E o Império Romano nunca se dedicou ao ensino do povo para um latim elevado. Por que, que a igreja fez essa troca? Veja bem, a Bíblia, boa parte dela foi escrita em hebraico. E em Alexandria, cidade na qual havia a maior biblioteca do mundo, havia uma comunidade judaica que vivia ali, convertida ao cristianismo, extremamente rica e culta. E essa comunidade de Alexandria pegou a Bíblia em hebraico e traduziu inteirinha para o grego. É a chamada Bíblia dos 70, a Septuaginta, porque foi traduzida por 70 padres. E essa foi a Bíblia utilizada por muito tempo. As pessoas sabiam o grego, mas o latim delas era cada um ou vulgar ou clássico. Quando a igreja assume, o mundo inteiro já falava latim. Não havia ainda uma concordância total, um paralelo entre ambos, uma sintonia, mas a igreja passou a evangelizar. Evangelizando, ela passou a deixar um intermediário. Ela elevou o latim do povo e deixou o latim clássico de Cícero, por exemplo, apenas na hora da missa. Porque a missa ela é dividida em duas partes, em duas sessões. A primeira vai até a liturgia eucarística e a segunda é após a liturgia eucarística. Até a liturgia, quem está participando da conversa é padre e assembleia. O padre está falando com a assembleia, é um diálogo. A partir da liturgia eucarística é só padre e Deus. Se não tivesse uma pessoa, só o padre, a missa continuaria do mesmo jeito. É só padre e Deus. E por ser só padre e Deus, é necessário que haja uma sacralidade, uma solenidade maior que o normal. Por que, que essa solenidade tem que existir? Ela tem que existir pura e simplesmente pelo fato de que é Deus, rapaz. Não é qualquer um que o padre está conversando naquele momento. Infelizmente, o marxismo e a teologia da libertação nos tiraram essa beleza. Tiraram essa beleza de que a Deus se deve tudo. O bom e o melhor. Dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, esse latim alto, elevado, passou a ser utilizado apenas nesse segundo momento da Santa Missa porque era dedicado a Deus. Não, mas isso é fazer uma exclusão das pessoas que não entendiam. Primeiro ponto, não tem que entender a missa, tem que participar. Porque não adianta nada entender, mas não participar da missa. O importante é participar e viver santamente a missa. Segundo ponto, é um próprio convite ao estudo. Olha, você já sabe o latim, mas se você se dedicar um pouco mais, você vai conseguir entender esse segundo pedaço. E terceiro, nem é com a Assembleia que o padre está falando agora. O padre agora está falando com Deus. Como eu falei, se tivesse só o padre ali, não seria mais necessário ninguém. É essa sacralidade que torna as coisas lindas. E como eu falei, a igreja tirou o povo dessa ignorância, desse latim baixo, chulo, pobre. E com a evangelização, além de ir ensinando os dogmas da fé, ia ensinando o latim a ficar elevado. Tanto é que aí o latim vulgar não passou mais a ser utilizado. Foi um intermediário. Não era o clássico de Cícero nem o vulgar.
é o latim da Bíblia de São Jerônimo, a Vulgata. Segundo motivo pela qual a igreja tomou o latim. O grego, a língua grega, ela tem um pequeno probleminha. Imagine balões de gás hélio. São muito lindos, podem voar muito alto, mas se você não prendê-los, eles vão soltos. A língua grega é desse jeito. Muito linda, muito bela, dá pra ter muita coisa boa ali. Não tô falando que é bom aprender grego. Mas se você não tomar o devido cuidado, os significados voam, já se desconectam do original. Enquanto que no latim não. Como eu falei, o latim é uma língua de leis rígidas. Então imagine os mesmos balões, só que eles estão pregos num pedaço de ferro fincado no chão. Eles vão continuar voando do mesmo jeito, lindos, maravilhosos, mas sem perder a essência natural. Então a diferença do raciocínio grego para o raciocínio latino em questão de linguagem é essa. A língua grega permite que você voe um pouco mais, e se você não tiver boas intenções, você até ignora o sentido original. Enquanto que no latim não há como fazer isso. Para que não haja más interpretações, como a interpretação que Ário fez, causou um estrago tremendo na igreja, o arianismo, a igreja falou assim, olha, vamos ficar com o latim. Isso que Ário veio um pouquinho depois da latinização. Ele só reforçou. Vamos ficar com o latim porque não dá para ter uma má interpretação sem que a pessoa literalmente queira fazer essa má interpretação. Vamos ficar com o latim assim mesmo.